Olá! O objetivo desse vídeo é ensinar como fazer uma publicação de um novo episódio e também como editar os seus áudios. No caso, nós temos aqui o Anchor e estamos utilizando no podcast do PPG Recente, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática e Tecnologias Educativas da UFPR Setor Palotina. Estamos utilizando essa plataforma e, no caso, para a gravação, por exemplo, de vários participantes, de várias pessoas, a mesma pessoa que conecta em um local vai passar as credenciais de acesso para uma outra pessoa, essa outra pessoa conecta por sua vez na aplicação e faz as gravações. Então, com isso, nós conseguimos ter várias participações, só que o grande detalhe é que o episódio em si deve ser editado para então poder ser entregue ao público e postado, inclusive, como um episódio dentro da plataforma Anchor. Nesse caso, o que nós precisamos fazer é justamente criar um novo episódio e utilizar os áudios que estão gravados na nossa biblioteca para que a gente possa, então, uni-los e depois, após a sua união, subir nesta área aqui, onde você faz o upload do arquivo. O arquivo depois, então, ficará disponível na sua biblioteca e você pode, então, aplicar um efeito de áudio. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer o download de todos os meus áudios que eu tenho aqui para a gravação desse novo episódio, como, por exemplo, clicando aqui no botão de reticências, eu tenho a opção de download, audio file. Ele vai começar a ser executado, inclusive, eu vou parar ele aqui e consigo fazer o download por meio desse ícone. Fazendo o download, eu vou salvar ele, por exemplo, na minha área de trabalho. E após esse download, tem um grande detalhe. A gente vai utilizar uma ferramenta gratuita para edição, que se chama o Audacity. Nós podemos pegar o site de download da ferramenta neste endereço. Audacity. Download Audacity grátis para o Windows ou o site próprio do Audacity, que é o mais indicado, audacityteam.org/download, ou só Audacity Team, você já vai conseguir acessar o site e você escolhe a plataforma que você quer. Bom, então nesse caso, eu já fiz o download de um arquivo, ele está aqui, e o formato dos arquivos que são baixados geralmente são M4A. E o grande detalhe é que se você tentar fazer a importação para o Audacity, esse formato não é permitido. Então nós precisamos usar ainda uma outra ferramenta de conversão. E aí a gente pode procurar conversão áudio MP3, porque MP3 é um formato possível de ser editado no Audacity. Se nós, por exemplo, fazendo essa busca rápida aqui no Google, se nós pesquisarmos conversão áudio MP3, a gente já consegue identificar alguns links aqui iniciais que vão permitir com que a gente envie o áudio, inclusive até, em alguns casos, mais de uma faixa de áudio para ser convertida para o MP3. Após essa conversão, nós faremos o download desse áudio, vamos então depois importá-lo no Audacity. Então vou clicar aqui em abrir o arquivo para fazer a seleção do arquivo que eu quero converter para MP3. Porque para que eu edite no Audacity eu não consigo fazer isso usando arquivos M4A. Eu venho aqui e coloco melhor qualidade para que o meu áudio fique da melhor qualidade possível para que eu possa então utilizá-lo. E vou clicar em converter. No caso, a minha extensão, a conversão será de M4A para MP3. Então já está selecionado aqui corretamente. Clique em converter, ele vai fazer o processo de conversão e já vai permitir que eu faça o download. Então faço o download desse áudio para o meu computador. Veja que agora eu tenho na minha área de trabalho aqui dois arquivos, certo? Esse daqui que é o MP4, M4A na verdade, E esse que é o MP3. O que eu posso fazer? Agora nós podemos observar que o arquivo MP3 ele é aceito dentro do Audacity. O primeiro processo aqui para a gente verificar tem um outro detalhe. Eu recomendo, conforme nós já explicamos no vídeo anterior, que seja feito um roteiro. O diálogo que vai ser conversado, que vai ser gravado, esteja escrito e seja distribuído entre as pessoas, porque depois que você tem esse diálogo, você consegue também identificar quais são as partes e colocá-las na ordem certa
no Audacity. Nesse caso aqui, eu tenho um primeiro áudio. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o download dos demais áudios. Eu tenho, por exemplo, a introdução do episódio 5. Eu tenho o final do episódio 5, que foi gravado por uma outra pessoa. E assim por diante. Então eu preciso fazer o download de todos esses arquivos. E ele vai ser sempre baixado no formato M4A. Faço o download e aí preciso novamente iniciar uma nova conversão do meu arquivo, certo? Vou utilizar o mesmo conversor aqui, mas no caso eu posso selecionar e fazer o download de mais de um arquivo para fazer essa conversão de uma forma mais rápida, né? Já que eu tenho vários arquivos para fazer o download. Vou dar uma pausa no vídeo, fazer o download de todos os arquivos e volto aqui para fazer a conversão de mais de um arquivo por meio da ferramenta online-audio-converter.com, que é o caso, essa daqui que nós estamos usando de forma gratuita para permitir então que depois de eu obter os áudios do Anchor, eu posso editar eles no Audacity. Então, aqui eu já fiz o download de todos os áudios que foram gravados no Anchor. Dessa lista, eu consequentemente mantenho em pastas específicas de cada temporada e episódio, o que torna mais fácil a organização dos podcasts. Aqui, então, eu posso ver os arquivos que estão disponíveis, né? Esse Online Audio Converter já foi convertido. Eu vou selecionar somente esses de baixo. E, ao clicar em abrir, ele vai fazer a importação, vai fazer o upload desses arquivos aqui. Enquanto faz o upload, daqui a pouco eu volto com a continuação do nosso vídeo. Voltando aqui, após o upload dos arquivos, nós podemos ver a lista, então, de todos os arquivos. É possível você remover qual você não quer fazer a conversão. No caso, vou manter todos. E vou clicar em converter. Ele vai iniciar o processo de conversão desses arquivos. E após a conversão, ele vai disponibilizar os 9 arquivos compactados para serem baixados no nosso computador. Após o download, nós vamos poder extrair esses arquivos e então passar a editá-los, especificamente os que foram convertidos no formato MP3, no Audacity. Como mencionado a respeito do roteiro, né, aqui a gente tem um roteiro, e aí esse roteiro que será utilizado para integrar todas essas 9 faixas de áudio dentro do Audacity. Nós podemos importar todas elas a princípio e depois começar a editá-las de tal forma que dê continuidade considerando o nosso roteiro do nosso podcast. O download foi finalizado, então nós temos aqui, no caso na minha área de trabalho, só localizar aqui o arquivo. Foi para downloads, vou recortar aqui e vou colocar na pasta do nosso podcast. Vou extrair o conteúdo aqui. Vou jogar para a pasta principal. E eu mantenho, por enquanto ainda, o áudio nas versões M4A. Vou colocar numa outra pasta, no caso, só para facilitar a nossa edição aqui. Organizo por tipo, recorto M4A, observo que são nós temos selecionados aqui 10 itens, então, consequentemente, eu devo ter 10 MP3 aqui depois. Olha lá, 10 arquivos MP3. Então, o que eu faço agora na sequência é importar todos esses arquivos para o meu Audacity. O meu conversor eu já não preciso mais utilizar, eu posso finalizar. Na descrição do vídeo vocês podem encontrar o link tanto do conversor para o download do Audacity e também para o Anchor, que nós já havíamos disponibilizado no vídeo anterior. Então, eu posso fazer a importação, posso arrastar simplesmente os arquivos ou vir em arquivo, abrir ou importar os arquivos que eu quero. Vou fazer pela importação aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Vou no local do meu computador onde estão os meus arquivos do podcast, que eu quero fazer a edição aqui. Seleciono todos eles. Aqui no caso, na verdade, eu não vou selecionar o primeiro porque ele já está importado aqui. Nós já fizemos a importação. E o que vai acontecer é que todos eles vão aparecer como faixas, um na sequência do outro. Aquelas faixas que são maiores, que têm uma duração maior, vão aparecer consequentemente de um determinado formato.
e outras de outro formato. O que nós podemos observar também é a variação aqui em relação à altura dos áudios gravados, porque depende também da configuração da máquina da pessoa, do microfone e dos equipamentos. O que nós tentamos ajustar aqui é uma configuração para a qualidade do áudio, tentando retirar ruídos, e aí, neste caso, a retirada de ruídos deve ocorrer por faixa de áudio. Como que eu faço essa retirada? Primeiramente, eu seleciono a parte do áudio onde eu sei que não tem uma gravação de voz da pessoa. E depois, na sequência, eu vou em Efeitos, Redução de ruído. Após feita essa seleção de uma área aonde eu possivelmente tenho um ruído, que é aquela área onde a pessoa não está falando, mas está sendo captado todo o barulho ao redor da mesma, nós clicamos em obter perfil do ruído. Ele vai fechar automaticamente essa tela e agora a gente seleciona toda a faixa de áudio. Como que eu faço a seleção de uma faixa de áudio específica? Veja que eu estou com ela selecionada, eu posso simplesmente clicar na faixa de áudio e depois, na sequência, eu volto novamente em Efeitos e vou em Redução de ruído. E dessa vez eu não vou clicar em obter perfil, eu vou clicar em OK. E ele vai aplicar para mim a redução de ruído em toda essa faixa de áudio. Na sequência, eu preciso repetir esse processo, e aí, como eu tenho uma nova faixa de áudio, eu preciso novamente obter o perfil do ruído, selecionar a minha faixa, vir em Efeitos, Redução de ruído e aplicar novamente essa redução. Veja que aqui ele mostrou uma barra de progresso aplicando esse efeito de redução de ruído porque é um áudio mais extenso. Neste caso desse áudio, eu sei que a qualidade dele é boa, contudo o volume é baixo. Então eu, além de aplicar a redução de ruído, da mesma forma, eu vou em Efeitos, Redução de ruído, obter perfil do ruído, seleciono a faixa como um todo, clicando nela aqui, ou eu posso simplesmente pressionar Ctrl A, só que o Ctrl A ele vai selecionar todas elas. E aí eu posso estar aplicando uma redução de ruídos que era especificamente para esse perfil de faixa, para esse equipamento, em todas as outras. O que não é aconselhável porque eu posso perder a qualidade de alguma outra faixa. Então eu só clico na faixa aqui como um todo, ela vai selecionar, vai ficar nesse tom de azul, e eu posso vir em Efeitos, Redução de ruído, como eu já tinha obtido o perfil de ruído, eu venho e aplico. A faixa, consequentemente, por ser maior, demora um pouco mais. E, além disso, como eu mencionei, eu quero aumentar o volume dessa faixa aqui. Eu mantenho ela selecionada e vou em Efeitos, só que agora eu não vou em Redução de ruídos. Eu vou em Amplificador, para ampliar o volume desse áudio. Consequentemente, a indicação aqui é que seja colocado um valor um pouco menor, não muito alto, não muito elevado do que já está passando ali. Eu vou colocar por enquanto 1. E nós podemos observar que ele fica na média das outras faixas. Então nós temos aqui um áudio mais alto. Nós conseguimos aplicar esse efeito. É claro que aqui, por já ter utilizado o Audacity várias vezes, eu não estou escutando o áudio dessa faixa, mas eu poderia justamente fazer o teste. Dar o play aqui, escutar o volume, parar, e depois, na sequência, eu posso aplicar aquele efeito. Mas se vocês observaram, por que nós escutamos um barulho muito alto? Porque todas essas outras faixas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Então eu posso clicar no botão silenciar para que elas não resultem em um barulho, para que eu não escute elas ali quando eu estiver tocando uma única faixa. Então eu vou selecionar todas elas, certo? Estou selecionando aqui e vou escutar apenas essa daqui. Se nós colocarmos agora, eu posso clicar aqui nessa linha do tempo. Sou Thiago Venturi, também e ela vai Federal do Paraná. Começar a ser executada. Então a gente consegue ouvir e eu consigo ainda identificar que ela está baixa. Então no primeiro caso aqui eu vou reduzir os ruídos, primeiro obter o perfil, depois seleciono a minha faixa, efeitos, redução de ruídos novamente, vou aplicar. Veja que até aqui a gente tinha um ruído maior nessa parte da faixa, nessa seleção aqui, e agora ele foi reduzido. Clico com o botão esquerdo do meu mouse em cima dessa área da faixa para poder também aumentar, amplificar
o meu volume. E eu coloco sempre 1. Busquem utilizar o mesmo padrão para a mesma pessoa que gravou, o mesmo equipamento que foi gravado ali no caso. Tá? E aí eu posso aplicar esses efeitos aqui para as demais faixas. Na sequência, após eu aplicar esses efeitos, né, tanto a redução de ruídos ou amplificar de acordo com o áudio que eu vou escutando, e a gente tenta justamente balancear esse volume para conseguir fazer essa integração, eu volto com vocês para a gente poder colocar as faixas na sequência certa e até mesmo cortar algumas faixas aqui por meio do Audacity. Considerando então o roteiro e depois da aplicação de redução de ruído e da amplificação, eu tenho aqui todas as minhas faixas de áudio e o que eu procuro fazer é colocar na ordem do episódio, da gravação dos meus áudios e até mesmo renomeá-los. Por exemplo, eu sei que aqui é a abertura do meu podcast. Eu sei que esse áudio é o meu encerramento, então eu já tenho especificado cada um deles. E na sequência eu vou seguindo o meu roteiro e analisando todas as partes do mesmo. Como o podcast, ele geralmente você determina um tamanho específico para os episódios que você vai ter, eu recomendo que essas partes de áudio onde você não tem uma gravação sejam excluídas. Você pode simplesmente selecionar, igual eu fiz, cliquei com o botão esquerdo aqui e pressionei o botão para deletar. Inclusive, ó, nessa parte do áudio eu tenho um ruído. Então eu posso remover também essa parte de áudio como um todo e excluí-la, pressionando o botão de deletar do meu computador. Um outro detalhe é que eu posso também querer cortar uma determinada faixa. A partir do momento que eu seleciono ela, eu posso clicar na tesoura, ele efetua o corte e remove daquela parte, e aí eu clico numa outra faixa ou aonde eu quero fazer a colagem, clico com o botão, posso colocar Ctrl V aqui no caso e fazer a colagem, ou eu posso clicar aqui com o botão, ó. Se vocês observarem, na verdade o clique ele não vai funcionar dentro da faixa aqui, mas eu posso usar as ferramentas de colagem daqui, que consequentemente indica até o atalho normal que a gente utiliza até no Word, em outras ferramentas, que é o Ctrl V, e ele faz a colagem para nós. Como eu posso mover essa faixa? Eu posso mover essa faixa fazendo a seleção dela e clicando nesse link aqui, justamente na ferramenta de mover. Eu posso também pressionar F5 e ele já vai colocar nessa ferramenta de mover aqui. Veja que aqui eu tenho um áudio por inteiro, certo? E se eu quisesse fazer o corte, por exemplo, em uma determinada parte, como eu faria? O ideal seria você fazer a seleção dessa parte que você quer, recortar, Ctrl X e colá-la depois dessa outra parte. Então aqui eu tenho o corte e tenho os meus áudios divididos aqui, certo? E aí eu posso então movê-los e unificá-los de acordo com o que eu desejar. Então as três principais ferramentas que a gente usa é essa ferramenta de mover para mover a nossa faixa. Eu uso a ferramenta de seleção, onde eu posso clicar aqui na minha faixa e ela já começa a ser executada, inclusive, ou eu posso simplesmente selecionar aqui dentro do contexto da minha faixa, né? Venho aqui, clico na ferramenta de seleção ou pressiono F1, seleciono a parte que eu quero, posso fazer o recorte daquela parte e seleciono onde eu quero colar. Se eu colar aqui, por exemplo, em cima de uma faixa, o que ela vai acontecer? Ela vai ser inserida no meio e aí ela expande as demais. Então eu posso partir desse recurso também, se eu não quero cortar uma faixa, colocar no meio daquelas duas faixas que foram cortadas para depois fazer a inserção. Nesse caso aqui, eu vou só ordenar agora e vou arrastar todas as faixas para que fique na sequência certa. Por exemplo, nesse caso, essa faixa aqui, ela é a faixa que deve ser iniciada na sequência da abertura. Então eu posso clicar com o botão esquerdo e arrastar ela para cima. Eu posso reduzir essa visão também, apertando nesse botão e deixando ela um pouquinho menor para facilitar esse processo de arrastar e soltar. Eu confesso que prefiro trabalhar com ela expandida. Então agora ela está posicionada aqui na sequência da abertura e eu preciso colocar ela no final do meu áudio da outra pessoa para que dê aquela sensação de sequência de áudio. O que eu faço? Seleciono a ferramenta para arrastar ou aperto F5, né, para mover aqui e movo. Só que eu constato aqui, por exemplo, ao dar o play, que eu tenho
essa parte aqui que eu posso removê-la. Então eu posso usar a ferramenta de seleção, eu posso acessar também usando o F1, seleciono essa parte aqui dessa faixa e excluo para dar uma sequência e reduzir o tempo ali que eu tenho entre essas duas faixas. Posso remover um pouco desse tempo aqui também, se for necessário. Mesmo sem escutar, é que na verdade aqui já estou familiarizado com o uso da ferramenta. Mas é comum que depois, conforme vocês avancem na utilização, vocês comecem a fazer essas remoções desses tempos ociosos ali, nos quais ninguém está falando, né? A pessoa não está falando porque realmente não há uma frequência de áudio ali gravada. E aí, após essa identificação, vocês podem testar se o áudio está funcionando. Coloque a faixa anterior também para ser executada, verifique se nenhuma outra faixa está sendo executada também, e você pode simplesmente clicar aqui para ficar mais fácil, para não ter que ouvir a faixa desde o começo, para que ela seja executada a partir daquele momento, daquele clique com o botão esquerdo no mouse. Olá, sou o professor Tiago. Veja que nós tivemos a sequência aqui, posso colocar até voltar um pouquinho mais para a gente ouvir um pouco mais da faixa. Gente, um pouquinho mais sobre as pesquisas desenvolvidas por essa linha. Olá, sou o professor. Então nós vimos essa sequência. Um outro detalhe é que usando o Anchor, nós precisamos fazer aquelas gravações por faixas de áudio, como já foi mostrado. E aí o que eu indico é, se existe 3, 4 pessoas gravando, não necessariamente ao mesmo tempo, mas cada um na sua faixa de áudio, e a pessoa comete um erro, ela pode simplesmente parar alguns segundos e retomar a gravação, já que, por sua vez, nós estamos utilizando o Audacity para cortar a faixa, nós podemos indicar, anotar, né, se eu estou gravando aqui e por acaso identifico um determinado erro, um problema no áudio, eu anoto e informo para quem vai editar esse arquivo de áudio que eu cometi um erro para que seja cortado a minha faixa ali naquele valor, naquele determinado momento, aonde eu falei algo que não devia ou acabamos engasgando, gravando de forma incorreta ali ou até mesmo por algum ruído no nosso ambiente. Feito isso, então, eu preciso mover as demais faixas, vou identificar todas elas e colocar na ordem aqui e volto após essa ordenação. Para remover uma faixa que foi adicionada e que você pode ter copiado o áudio para uma outra, no meu caso aqui, por exemplo, eu copiei essa faixa de áudio, essa parte desta faixa de áudio para essa posição, tá? E não há problema nenhum você trabalhar com uma única faixa de áudio aqui, recortando todas as partes e colocando para estruturar o seu roteiro e a sequência de cada áudio que foi gravado. Nessa situação, eu posso excluir o áudio por meio do X, no qual você simplesmente fecha aquela faixa dentro da sua área de trabalho aqui do Audacity para que ela não seja mais exibida. Então é como se eu removesse o arquivo aqui para poder trabalhar com as demais faixas no meu programa durante a minha edição do meu podcast. Então, após colocar na ordem correta todos os áudios, inclusive agora das 10 faixas que nós importamos para o Audacity, eu tenho apenas aqui no caso 4 faixas. E eu condensei em algumas faixas várias partes, como nós podemos observar aqui. Eu tenho alguns segmentos que determinam as partes que foram sendo copiadas e coladas, para que justamente criem um efeito de continuidade ali. Após essa criação, e a indicação, veja que eu sempre, ao final de uma faixa, eu inicio a próxima, criando o que a gente pode visualmente identificar como se fosse uma escada de níveis. Eu posso, então, exportar o meu áudio como MP3. A princípio, as configurações aqui não são alteradas, eu simplesmente exporto como arquivo MP3, sem fazer a alteração, outras alterações no caso. Coloco aqui como identificação de full, porque é o episódio completo, certo? Mantenho a qualidade máxima aqui, 320 kbps por segundo. A predefinição coloco como estéreo e simplesmente mando salvar. Posso dar um OK. Ele apresenta essa tela com informações da faixa. Como nós vamos subir no Anchor, eu não vou disponibilizar o arquivo em si para download, eu mantenho essas informações assim. E ele gera a exportação do áudio. Finalizou a exportação, eu salvo o meu projeto, porque em alguns momentos eu posso necessitar de
executar alguma edição no meu projeto. É importante mencionar que o projeto faz referência às minhas faixas. Se eu apagar as minhas faixas que estão na pasta, eu consequentemente não consigo ter acesso a elas para fazer as conversões e alterações. Então aqui eu salvo como o projeto, no caso o meu episódio 5, e posso, após o salvamento, finalizar o meu Audacity. E volto para a ferramenta Anchor agora, porque agora é o momento de subir, fazer o upload de toda a minha faixa do meu episódio full, aqui no caso, do episódio 5, que foi criado e editado por meio do Audacity. Então eu faço o upload do meu áudio, no caso, né? Do meu vídeo não, do meu áudio, nessa situação. E após realizar o upload, eu volto aqui daqui a pouquinho com vocês. Note que agora nós temos o arquivo MP3 carregado, né, com o nome full, e eu posso adicionar uma música a ele. Clicando no mais aqui, o Anchor vai abrir, né, a biblioteca de músicas dele, e eu posso fazer a seleção de alguma dessas músicas aqui que podem ser usadas de formas gratuitas. Você pode ter uma prévia, inclusive, da música, clicando no botão de play, onde ela vai carregar e, consequentemente, vai iniciar para que você possa escutá-la. Então você tem uma prévia da música, é o que está acontecendo aqui. E você pode ter uma prévia também com o podcast que você subiu, com o áudio. Eu geralmente reduzo um pouco o volume da música para que ela não se sobressaia em relação à voz, que é o objetivo principal do podcast. Olá, pessoal. E nós temos, então, aplicado o áudio. Você pode clicar em Apply para aplicar. Aqui no caso, eu posso remover ou adicionar um segmento de patrocinadores. No meu caso, eu não quero adicionar. Ele processa, né, todo o meu áudio novamente aplicando aquele áudio. E deixa também uma versão salva aqui, ó, sem a aplicação do áudio. Essa daqui é a versão com áudio porque ela está sendo exibida com esse cantinho aqui onde aplica que foi aplicado, onde indica, né, que foi aplicado um áudio pelo Anchor. Você pode salvar o episódio e aí ele me redireciona para a tela do episódio em si. Qual que é o título do episódio? Por exemplo, no meu caso, é Apresentação da linha de pesquisa 2. O C cedilha, alguns acentos, o Anchor, por ser uma plataforma em inglês, gera alguns problemas de acentuação. Então, verifiquem, vocês podem voltar aqui e fazer edição novamente se for necessária. Então, no meu caso, eu coloquei um título do episódio, eu posso colocar, preciso colocar uma descrição, né? Ela é obrigatória, tá? Então, neste episódio são abordadas as linhas de, ou melhor, alguns projetos da linha de pesquisa 2 do PPG-CENT. Bom, nesse caso, né, dentro do meu contexto aqui, esse é o meu objeto de publicação, né? Esse é o tema do meu episódio aqui. Eu posso colocar uma data para publicação. No meu caso, no nosso calendário da PPG-CENT, nós sempre publicamos na terça-feira. Então, vou colocar 15 horas a partir de um determinado horário. Vou colocar aqui, por exemplo, 7 a.m., né? ou seja, 7 horas da manhã aqui. Vou confirmar. Eu posso subir também uma imagem que será divulgada na capa daquele episódio. Outro detalhe é também colocar o número da minha temporada e o número do meu episódio. No meu caso é o 5. Se eu posso ainda selecionar se é só um trailer, é um bônus ou se é o episódio completo e o tipo de conteúdo, se ele é explícito, ou seja, eu vou falar alguma palavra que talvez não seja propícia para um determinado grupo de pessoas, certo? Ou se ele é um conteúdo
limpo, que pode ser escutado por qualquer tipo de pessoa e faixa etária. Nesse caso, vou criar uma outra arte para que a gente possa fazer, então, a submissão do nosso episódio. No meu caso, eu utilizo o Inkscape para criar a arte e apenas modifico de acordo com a alteração do meu episódio. Claro que essa arte ela vai ser utilizada por enquanto apenas na temporada 1. Para a temporada 2, nós já planejamos o uso de uma arte diferenciada. E aqui no caso, projetos da linha de pesquisa dois. Esse é o nosso episódio, é isso que ele vai tratar, e aí eu posso fazer a exportação aqui do meu PNG. No caso aqui, o objetivo, pessoal, não é ensinar a utilizar o Inkscape, é justamente a criação do podcast, tá? Então eu já tenho criado a minha arte, posso clicar aqui para fazer o upload da minha arte que vai ser utilizado. Eu já aqui tenho até as outras artes dos outros episódios, salvo, e posso então agendar episódio. Se você quer publicar um episódio imediatamente, eu indico que você simplesmente clique aqui e clique no botão Reset to Now, ou seja, reset para o momento presente. Se você fechar, ele também volta. Eu não sabia disso. Mas, no nosso caso, como eu falei, nós temos uma agenda, então nós alteramos essa agenda para uma data específica. No nosso caso aqui, 7 a.m. Confirmo e posso, então, agendar esse episódio. Ele vai ficar na agenda, o Anchor trata de publicá-lo. Uma outra coisa importante é que o Anchor, se você precisa desses episódios publicados com mais rapidez em outras plataformas, nas primeiras vezes que você vai publicar esses episódios, o Anchor não integra, não disponibiliza isso de imediato para plataformas como, por exemplo, o Google Podcasts ou o canal de podcasts da Apple e assim por diante. Essas plataformas vão sendo integradas na medida que o seu podcast vai avançando em relação ao número de acessos, número de ouvintes. Aqui no dashboard, nós conseguimos identificar quantas pessoas têm escutado, têm utilizado, e também ele mostra um resumo das plataformas que estão sendo utilizadas. Por exemplo, nós conseguimos identificar de quais países, o sexo, né? No Spotify ele traz algumas informações, nas outras plataformas a gente não consegue verificar, mas nós sabemos que ele indica, né, quais são as possíveis outras publicações, porque nós vamos recebendo notificações na medida que o nosso podcast vai avançando. Então eu recomendo utilizar esse dashboard, inclusive, para identificar essas possibilidades. Então, dessa forma, você já tem o seu episódio e para iniciar um novo episódio, basta simplesmente clicar em novo episódio. Se você for aqui em Episodes, você consegue visualizar os episódios que já foram publicados. Aqui, por exemplo, nós temos, eu consigo visualizar o episódio e eu consigo visualizar detalhes desse episódio, que podem, inclusive, serem alterados. Então, eu consigo visualizar o meu episódio, escutar e assim por diante. Espero que o conteúdo tenha sido útil e permita que vocês criem o podcast de vocês, lembrando que o Anchor é uma plataforma gratuita, então você não paga nada por disponibilizar seu podcast aqui, o que se torna uma ferramenta excelente no contexto de disponibilização desse tipo de conteúdo. Então, até o nosso próximo tutorial, breve, mas que o de hoje não foi tão breve assim, mas esperamos tentar contribuir com esse período e difusão de conteúdos digitais. Grande abraço!